apóstolo Paulo, você não está se gloriando? Isto não é justificação pelas obras? Pastor Marco Aurélio, eu propriamente disse nesse texto: longe de mim está gloriar-me, senão onde? Onde? É na cruz que está a glória, irmãos. É na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem eu morri, por quem eu fui crucificado, e agora vivo por esta cruz. Olha, pastor, esses que me acusam, eles dizem que eu sou um falso apóstolo. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês: um falso apóstolo não passaria por tantas privações por causa de um evangelho que é mentira. Eles me acusam de ser um pregador itinerante que tem uma verdade incompleta. Eles se acham melhores do que eu porque são judeus, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também. Eles, se quiserem saber quanto à lei, eu sou fariseu. Paulo era irrepreensível quanto à lei. Quais são os méritos que eles querem para si, eu também tenho. Agora, eu me apresento com a cruz, e esta é a minha credencial: a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala de marcas, ele usa uma linguagem bem conhecida naquela época. Aliás, acredito que aqui no Paraná e não é diferente. Lá no Rio Grande, os fazendeiros, eles costumam pegar um ferro, colocar no fogo quente, geralmente com a inicial do nome lá da fazenda ou do nome de alguém da família, e eles marcam o gado com este ferro quente. Caso o animal passe para outra fazenda, ele pode ser identificado. Outro dia eu vi uma reportagem da Discovery sobre as tribos lá da África. No passado eles se marcavam se ferindo, hoje eles usam aquelas pinturas, aquelas marcas pintadas no rosto dos nativos. Através daquela marca eles podem ser facilmente identificados de que região eles são, de que parte daquela geografia. Quando Paulo falou de marca, a palavra grega, e não se compliquem com isso, para a marca é estigma. No plural, as marcas, aqui verso 17, seria ta estigmata, as marcas. Mas o apóstolo Paulo não usa estigma e nem estigmata. O Império Romano, irmãos, na época de Paulo, se acredita, tinha aproximadamente 100 milhões de pessoas. Destas 100 milhões, 60 milhões eram escravos. De cada 5 pessoas que você visse caminhando pela rua, 3 eram escravos. Se você andasse comigo e nós estivéssemos naqueles dias caminhando ali em Éfeso, na Galácia, em Tiatira, em qualquer uma das cidades romanas, de cada 5 pessoas que a gente visse caminhando na rua, 3 eram escravos. E os escravos, eles tinham leis bem severas. Era um objeto qualquer, era um móvel, era um bem. Eles não tinham identidade. Um escravo era marcado no seu rosto, o seu dono ali colocava uma marca, e aquela marca indicava que aquela pessoa, ela pertencia a alguém. Quando Paulo fala de marcas, ele fala a um público que entendia muito bem o que ele estava querendo dizer, mas Paulo, irmãos, não utiliza estigma e nem estigmata. A palavra grega que Paulo utiliza aqui em Gálatas 6,17 é a palavra doulos. E doulos significa escravo. Nós costumeiramente utilizamos para endossar, para ficar mais suave, a palavra servo. Mas Paulo escreve como um escravo do Senhor Jesus Cristo. Que ninguém me incomode, porque eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em outras palavras, aquilo que é conquistado com suor, com lágrimas, com trabalho, com dedicação, não pode ser ridicularizado não, senhoras e senhores. Paulo está defendendo o seu apostolado, mas está deixando claro aos seus opositores que tudo o que ele fazia era genuíno, pois havia recebido diretamente da parte do Senhor Jesus. Estou preocupado com o tempo, mas acho que
Hoje, por ser o primeiro dia, eu posso usar um pouquinho mais, né? Quero contar a vocês uma história que tem a ver, e é muito especial para mim, porque ela talvez é decisiva na decisão de ser um pastor. E tomo a liberdade de contá-la, porque não falarei de mim. Aliás, pretendo muito pouco falar de mim nesses anos que passar com vocês. Mas ela me ajudou a tomar a minha decisão. Pastor Nelson e a sua família irão para lá, irão se familiarizar e muito com essa história. Portanto, ao relatá-la nessa manhã, você já vai se ambientando com os dados. A Conferência Geral se reuniu em Boston. Era julho de 1874. Os irmãos estavam ali reunidos e vocês hão de lembrar que a conferência durava dias, os meios de transportes eram limitados. Os irmãos vinham de todas as partes da América do Norte, a igreja adventista apenas estava limitada àquele país. Aquele hemisfério norte, já vinham alguns irmãos no Canadá. Ali reunida a conferência geral, pessoas que saíram dos Estados Unidos e foram para a Europa enviaram algumas cartas para a Conferência Geral. Em 1974, quando comemorou-se o centenário do pioneirismo adventista, essas cartas foram lidas, dentre elas, uma escrita por Ellen White. Nesta carta, Ellen White dizia, a irmã Ellen White, o seguinte: o Senhor me mostrou, o Evangelho do Reino precisa ser pregado a todo mundo, senão Cristo não volta a esta terra. Precisamos abrir fronteiras, e este Evangelho precisa ser levado a todas as partes. Lendo esta declaração e com as demais cartas, o presidente da Conferência Geral, ali em assembleia, pergunta aos irmãos se alguém se candidatava ao posto. Imaginem o privilégio, ser o primeiro missionário adventista ultramar fora dos Estados Unidos. Lá no fundo da igreja, na última fileira, estava sentado um senhor. Ele tinha um jeito meio peculiar assim, e com esta forma distinguida de falar, óculos, aqueles fundo de garrafão, barba e cabelo vermelho. Ele se coloca em pé e disse: se aos irmãos lhes parece bem, eu estou disposto a ir. Ali se levantava o homem que se tornara então o primeiro missionário desta igreja. A maior universidade que nós temos hoje no mundo leva o seu nome, Joe Nichols Andrews. Um mês se passou, e no dia 13 de agosto de 1874, aliás, 13 de agosto é o dia que eu e o meu menino nascemos, e por isso eu comecei a ler a história desse homem, e comecei a me familiarizar com ela pela primeira vez. E nós dois somos do dia 13 de agosto. Andrews tomou o navio Atlas e partiu no porto de Nova York, rumo à Europa. Ele atracou ali em Basileia, na Suíça, e ali ele fez o seu QG. Vocês imaginem, irmãos, aqueles eram anos difíceis para se trabalhar. Os pastores e missionários, e sendo ele o primeiro, não tinham um salário no final do mês. Andrews chegou lá, a primeira dificuldade que ele encontrou foi o frio, ali da Suíça. Encontrou outros obstáculos, como o idioma. Lá na Suíça eles falam em alguma parte o francês, em outra parte o alemão, né? E ainda tem mais um outro idioma lá, que é um terceiro deles. Andrews chegou lá falando apenas o inglês, aquele frio, escassos recursos. Ele alugou uma peça no terceiro andar de um prédio ali em Basileia, e ali começou o seu trabalho. Não viajou sozinho,